Nesse vídeo eu fiz um jogo que funciona com controle. Fica até o final que eu vou mostrar como. Dessa vez vai ser um jogo de navinha tipo Space Invaders e Galaga. Eu escolhi esse tipo de jogo porque assim eu poderia mostrar pra vocês coisas como fazer o player atirar e como ficar spawnando inimigos em posições aleatórias, em vez de simplesmente instanciar manualmente os inimigos, como eu fiz nos jogos de plataforma. Bom, nesse vídeo eu vou estar usando novamente minha engine favorita, que é a Godot. Para começar, assim como nos outros vídeos, eu criei um novo projeto e eu chamei de Projeto 00 porque, sei lá. Então eu criei um Node 2D e renomeei para fase, como eu sempre faço. Para o fundo eu queria emular o espaço, então adicionei um nó do tipo Color Rect e escolhi uma cor que lembrasse o espaço. E redimensionei ele para pegar toda a tela do jogo. Se você quiser deixar a tela do jogo igual a minha, é só ir em Projeto, Configuração do Projeto, Janela e colocar 288 por 162. Depois disso, eu criei o player, mas diferente de como eu venho fazendo, eu decidi deixar as coisas mais organizadas nesse jogo. Então eu criei uma cena separada, chamei ela de player e depois salvei dentro de uma pasta cenas, que eu criei para salvar todas as cenas do jogo. Nessa cena do player, eu adicionei um nó do tipo Character Body 2D, chamei ele, você não adivinha de que nome? Isso mesmo, player também, vai tá criativo hoje. Dentro desse Character Body 2D, eu fiz aquele esquema de sempre, de adicionar um Animated Sprite para a parte visual e um Collision Shape 2D para detectar as colisões. No Animated Sprite 2D, eu joguei essa logo da Godot, que vem por padrão no projeto, para representar o nosso player provisoriamente. Não se espantem se vocês virem essa logo em tudo quanto é canto antes de eu criar os sprites. Depois de deixar o sprite em um tamanho satisfatório, eu redimensionei o Collision Shape 2D para também ficar do mesmo tamanho. Dentro do nosso Character Body 2D Player, eu criei um novo nó do tipo Área 2D e renomeei ele para Hurtbox, que vai servir basicamente para detectar quando algo que dá dano está encostando nele. Esse Área 2D também precisa de um Collision Shape 2D. Sim, vamos usar dois Collision Shapes 2D, um vai servir basicamente para a física do jogo e o outro para detectar os danos do nosso personagem. Então cuidado para não se bolar nessa parte. Depois que o nosso player estava configurado, eu criei mais duas cenas. Uma que eu chamei de tiro, para ser o tiro que a nossa nave dispara, e uma outra para ser o nosso inimigo. Nas duas eu criei um Node 2D, uma área 2D, um Animated Sprite 2D e um Collision Shape 2D. Aquele esqueminha lá do player, mas sem usar Character Body 2D. As duas cenas ficaram assim. Depois, eu salvei tanto o tiro quanto o inimigo naquela pastinha cenas. Nossa, esse jogo tá ficando mais organizado que o meu quarto. Bom, voltando lá na nossa cena principal, a fase, nós vamos instanciar a cena player aqui para o nosso player aparecer na cena principal. Nós não vamos instanciar nem a cena inimigo, nem a cena tiro aqui, porque o inimigo vai ser instanciado através de um spawn e o tiro vai ser instanciado somente quando clicar no botão de atirar. Bom, antes de ir para o script, já vamos nos adiantando e criando o tal spawn. Para isso, vamos adicionar na nossa fase um Node 2D e renomear ele para spawn. Dentro desse spawn, nós vamos adicionar um novo nó do tipo timer, que é basicamente um contador de tempo. Vamos aqui no espectro do nosso timer e vamos configurar o tempo de espera para 5 segundos. Depois você vai entender por que nós estamos fazendo isso. Com tudo configurado, nós finalmente podemos partir para a nossa querida programação. Bom, vamos começar a programação com a movimentação básica do nosso player. Primeiro, precisamos criar um script no nosso player. Não confunda, não é o Node 2D Player, mas o Character Body 2D Player. Tô começando a me arrepender de ter chamado tudo com o mesmo nome. Sério, é extremamente importante colocar o script no Character Body 2D, porque nós vamos usar no nosso script certas coisas que são específicas do tipo de nó Character Body 2D. Então, tendo explicado isso, vamos criar o script e, antes de qualquer coisa, vamos salvar ele. Eu criei aqui uma pasta para armazenar todos os scripts, assim como eu fiz com as cenas. Nossa, tô quase orgulhoso de mim de ter deixado tudo organizadinho e não a bagunça que eu sempre faço nos jogos. Depois de salvar, eu declarei uma variável vel para velocidade e atribuí aqui um valor. Depois eu criei uma variável tiro para armazenar nossa cena tiro e nós vamos instanciar no jogo toda vez que o jogador apertar a tecla de atirar. Para fazer isso, é só criar uma variável com um onReady que eu chamei de tiro e fazer ela receber uma função preload, passando como parâmetro o endereço da nossa cena tiro entre aspas. Depois de variáveis declaradas, nós vamos criar uma função physicProcess. Dentro dela vamos colocar uma condicionalzinha. Então vai ficar assim: if input.isActionPressed UI, ou seja, se for apertada a seta para a esquerda no teclado, nós vamos fazer
a velocity. Lembra que eu falei que era importante o script estar no Character Body 2D? Bom, era principalmente para poder usar essa velocity. Então voltando, vamos fazer, quando a seta para a esquerda for apertada, a nossa velocity no eixo X receber a nossa velocidade, só que negativa, que está valendo 10.000, vezes o delta. Depois, nós vamos colocar um elif e fazer o input, mas dessa vez para a tecla apertada ser a seta para a direita. Quando a tecla para a direita for apertada, a nossa velocity no eixo X vai receber a nossa vel, dessa vez positiva, vezes o delta. Por fim, vamos colocar else, ou seja, se não, para se nenhuma dessas opções for verdadeira, a nossa velocity no eixo X vai receber 0, ou seja, o play vai ficar parado. Então, para terminar, no final é só chamar a função move and slide. Com esse script aqui, nosso play já pode andar de um lado para o outro, mas nós precisamos limitar o movimento da nossa nave para ela não sair da tela. Nós podemos resolver isso com uma linha de código. Para isso, só precisamos fazer a nossa global position no eixo X receber a função clamp, que basicamente limita o que está contido entre dois valores, e no nosso caso é todas as posições possíveis no eixo X entre o valor da ponta da esquerda e o da ponta da direita da nossa tela. Então, dentro da função clamp, vamos precisar passar 3 parâmetros. O primeiro vai ser global position no eixo X. O segundo vai ser a posição máxima que você quer que a nave chegue na direção esquerda. E o terceiro parâmetro vai ser a posição máxima que você quer que a nave chegue na direção direita. Lembrando que esse foi o melhor valor que eu encontrei especificamente para esse projeto, mas você pode ir testando e variando a seu gosto os dois valores aqui. E se você testar, já vai ver que você pode mover a nave de um lado para o outro, mas ela para de se mexer antes de sair da tela. Só que ela ainda não consegue atirar. Para isso, vamos sair rapidinho do script do nosso player e vamos criar o script do nosso tiro. Vai ser um script bem simples. Só precisamos declarar uma variável para velocidade e fazer ela receber um valor. Eu coloquei 100. Depois, vamos colocar dentro de uma função physicsProcess uma função translate e vamos passar como parâmetro um vector2 com 0 no eixo X e menos 1 no eixo Y. E vamos multiplicar esse vector2 pela variável velocidade que nós declaramos vezes o delta. O menos 1 vai indicar a direção e o 100 a velocidade, fazendo o tiro ir para cima. Agora, vamos colocar esse código aqui para se a global position no eixo Y for menor do que 3, o nosso tiro ser destruído. Esse valor é no caso do meu projeto. Dependendo do tamanho da tela do seu projeto, ele vai variar. E, por enquanto, é basicamente isso. Como eu disse, o código do tiro é até que simples. Agora, para esse tiro ser disparado pela nossa navinha, vamos voltar ao script do player. Para atirar, vamos colocar if input.isActionJustPressedUI_text_delete, que vai ser para quando apertar o delete, que foi a tecla que eu escolhi para atirar pelo teclado. E dentro desse if, vamos chamar a função atira, que eu ainda vou criar. Depois do move and slide, vamos criar ela. Só escrever func, espaço atira, abre e fecha parênteses, 2 pontos, e dá enter. Aqui, nós vamos precisar instanciar os tiros. Então, dentro dessa função, vamos criar uma variável. Eu vou chamar de t, que é o começo de tiro. E vou fazer ela receber aquela variável com o preload, chamada tiro, que nós declaramos, lembram? Agora nós vamos usar ela. Então, vai ficar var t recebe tiro.instantiate, abre e fecha parênteses. Depois, nós vamos colocar getParent, abre e fecha parênteses, .addChild, abre e fecha parênteses. E passar como parâmetro a nossa variável t. É importante usar esse getParent, porque se você colocar só o addChild, o tiro vai ficar seguindo o player, e como nós não queremos que isso aconteça, lembre-se de colocar o getParent antes do addChild. Outra coisa importante é adicionar a seguinte linha de código: t.globalPosition recebe globalPosition mais um vector2 com 0 no eixo X e menos 20 no eixo Y. Isso é importante, porque senão o tiro vai sempre sair do mesmo lugar. Esse código vai fazer a posição do nosso tiro sair da posição que o player está na hora, e esse vector2 ali serve para colocar o tiro um pouco mais para cima que o nosso player, como se o tiro estivesse saindo da frente da arma da nossa nave, entende? Com isso, já podemos mover nas setas e atirar no delete. Mas agora, você deve estar se perguntando, mas Zeno, cadê a parte de usar o controle? Bom, agora que já fizemos funcionar com o teclado, só precisamos configurar para, além de funcionar com o teclado, podemos usar um controle. Para você poder testar, depois de configurarmos, você vai precisar de um controle. Caso você não tenha um, eu recomendo o que eu uso, que é o 8-bit Duo. Ele é um controle muito bom na faixa de preço dele, eu recomendo demais que vocês pegarem esse, e caso vocês queiram adquirir, eu vou deixar um link na descrição e no comentário fixado. Lembrando que comprando pelo meu link, além de você pegar um controle massa, você ainda ajuda o canal. Bom, agora vamos configurar os controles. A parte de mover para os lados meio que já está pronta, porque o UI Left e o UI Right funcionam tanto para o teclado quanto para o controle. Pelo menos aqui está funcionando tanto no D-pad do controle quanto no analógico. Agora, para fazer ele atirar pelo controle, já que por enquanto está
atirando só com a tecla Delete do teclado, nós vamos ter que ir em Projeto, Configuração do Projeto e em Mapa de Entrada. Então vamos adicionar uma nova ação que eu vou chamar de Atirar _ Controle. Vamos clicar em Adicionar, vamos clicar no sinal de mais e vamos selecionar botões do joypad. Aqui, dependendo do seu controle, pode mudar um pouco, mas se o seu controle for o 8-bit Duo ou outro compatível com o Xbox, você vai clicar, aqui no meu caso eu quero que ele atire no botão X do controle, então eu vou colocar o botão 2, que como você pode ler ali, entre parênteses, no Xbox é o X e que no PlayStation é o quadrado, e vou dar OK. É bem fácil e com o que você aprendeu aqui, se você for futucando, você já pode configurar qualquer controle e até usar o WASD ou outras teclas do teclado no lugar das setas, se você preferir. Bom, depois de fazer isso, já podemos fechar essa janela aqui e voltar ao código. Lá no nosso if de atirar, antes dos 2 pontos, nós vamos colocar OR, que é ou em inglês, aí dá um espaço e colocar input.isActionJustPressed. Aí entre parênteses vocês vão colocar, entre aspas, atirar _ controle, que foi a ação que a gente criou lá. E agora já podemos controlar e atirar tanto pelo teclado quanto pelo controle, no meu caso 8-bit Duo. Agora, vamos fazer o script do nosso inimigo. Primeiro vamos declarar uma variável para velocidade e fazer receber um valor. Eu coloquei 50. Agora, para fazer ele se mover, vamos criar uma função physicProcess e dentro dela vamos pôr um código parecido com o que nós fizemos no tiro. Translate vector2 0, 1, vezes velocidade, vezes delta. Mas nesse caso, vamos colocar o 1 em vez de -1, porque o inimigo vai vir de cima para baixo, o oposto do nosso tiro, né, que vai de baixo para cima. Isso já vai fazer o nosso inimigo vir, mas ele ainda não nos mata e nós também não matamos ele. Para resolver isso, no área 2D hitbox do nosso inimigo, nós vamos colocar um sinal indo ali do lado do espectro e vamos colocar o sinal chamado área entered e selecionar o nosso node inimigo, que foi onde eu coloquei o script. Isso vai colocar automaticamente uma função dentro do script do inimigo. Essa função detecta quando alguma área entrar na nossa hitbox. Agora, precisamos especificar a área e dizer o que tem que acontecer. Para isso, eu zerei a velocidade e coloquei, se o nome da área for tiro, ele chama uma função kill. Vamos criar então rapidinho essa função kill lá embaixo e colocar dentro dela um kill free para destruir o nosso inimigo. Agora vamos voltar e colocar embaixo do nosso if um elif e colocar, se o nome da área for hurtbox, temporariamente eu vou colocar um print game over quando o inimigo colidir com o player, escrever que o player morreu. Mas daqui a pouco eu vou criar uma cena à parte pro game over, chamar ela aqui dentro desse elif. Com tudo isso feito, nós já conseguimos matar os inimigos e printa game over se ele nos matar. Mas isso não vai acontecer, porque ele ainda precisa ser instanciado na cena principal. Para isso, vamos criar um script no nosso node spawn e vamos criar uma variável pro timer e jogar esse timer dentro dela. Vamos criar uma variável com um preload da cena inimigos. Então, dentro de uma função ready, vamos colocar a variável do nosso timer .start para, adivinhem, startar o nosso timer. Vamos colocar depois a variável do nosso timer .waitTime, que é aquele tempo de espera lá que nós colocamos 5 segundos, e vamos fazer ela receber a função rand_range com os parâmetros 3 e 1, que vai basicamente gerar um valor aleatório para o nosso tempo de espera. Agora, vamos colocar aqui um sinal no nosso timer, selecionar o nosso node spawn e jogar automaticamente essa função dentro do script do spawn, igual a gente fez lá para fazer o hitbox. Vocês devem ter reparado que é bem tranquilo de trabalhar com sinais dentro da Godot. Dentro da função, vamos colocar o seguinte código: var ini recebe inimi.instantiate, abre e fecha parênteses. Então vamos colocar getParent, abre e fecha parênteses, .addChild, abre e fecha parênteses, e passar a variável que a gente acabou de criar, ini, dentro desse parênteses. Então vamos colocar ini.globalPosition, recebe um vector2, passando como parâmetro no eixo X um range com os parâmetros 18 e 270 e no eixo Y vamos passar 0. Isso vai instanciar o inimigo e essa última linha vai variar o valor no eixo X graças à nossa função range, enquanto o eixo Y fica 0, que nós só queremos que ele varie na horizontal. Esse código vai fazer com que o nosso inimigo spawne aleatoriamente, limitando esses valores, em vez de sempre ser instanciado no mesmo lugar. Com isso tudo feito, nosso script já está praticamente pronto. Só precisamos fazer um contador de pontos para ficar ainda mais da hora. A ideia é os pontos irem aumentando em 10, aumentando a cada vez que matamos o inimigo. Para isso, na nossa fase, vamos adicionar um nó do tipo Canvas Layer e renomeá-lo para HUD. Então vamos adicionar dentro do nosso HUD um nó do tipo Layer e chamar ele de pontos. Para fazer funcionar, antes vamos criar um script
que eu vou chamar de GameControl e vou declarar nesse script uma variável chamada pontos. Então vou colocar uma função process e pôr o seguinte código dentro dela: text recebe str, abre e fecha parênteses, com a nossa variável pontos dentro. Essa função str vai converter os nossos pontos que estão em inteiro para texto. Agora nós precisamos fazer esse script ser acessível em outros lugares. Então para isso nós vamos em projeto, configuração do projeto, autoload e vamos selecionar o nosso script GameControl. Então vamos clicar em adicionar e pronto, só fechar essa janela. Agora nós vamos no nosso label pontos e vamos criar um script para ele. Dentro do script vamos criar uma função process e vamos colocar nela o seguinte: text recebe str, abre parênteses, abre aspas, pontos, dois pontos, espaço. Agora é importante, %04d, fecha parênteses. Depois, %GameControl.pontos. Essa primeira parte, dentro da função string, vai basicamente formatar para escrever 4 dígitos, em vez de 1 apenas. Então, tipo, se tiver zerado, vai ficar 0000. Se tiver 10 pontos, vai ficar 0010. E a parte final, basicamente pega o que está armazenado na variável pontos, lá no nosso script GameControl, que só está acessível porque nós tornamos ele global. Agora, para fazer nossos pontos funcionarem, tudo que precisamos fazer é ir no script do inimigo e na função kill que nós criamos, além do kill e free, embaixo adicionamos o seguinte: GameControl.pontos mais igual a 10, ou seja, a variável pontos do nosso script global vai receber ela mesma mais 10 toda vez que a função kill for chamada. Então, sempre que o inimigo morrer, os pontos vão somar mais 10. Bom, com tudo pronto, só precisamos fazer a cena de Game Over. Eu tinha feito um outro jeito, colocando um texto vazio na tela e mudando ele para Game Over quando o player morre, mas não tava ficando muito bacana, eu demorava um tempo para perceber que eu morri, então achei melhor só mudar de cena mesmo na hora do Game Over. Então, vamos adicionar aqui uma cena, criar um Node 2D, adicionar um Color Rect pro fundo, adicionar os textos com labels. No label pontos, eu vou adicionar um script, que vai ser praticamente uma cópia do script dos pontos da cena principal, só que aqui eu vou pôr um if, para se a pessoa clicar em jogar novamente, os pontos lá no script global GameControl zerarem e só então chamar a cena de gameplay. Senão, quando o jogador clicasse em jogar novamente, ele ia continuar a partir da última pontuação. E não é isso que nós queremos. Com a nossa tela de Game Over pronta, só precisamos chamar ela todas as vezes que o jogador morrer. Para isso, vamos na cena inimigo e no script inimigos. Eu esqueci de falar, mas eu também fiz esse código aqui que basicamente verifica quando saiu da tela e também chama o Game Over. Para se o inimigo passar da tela, você também perde. O código é o seguinte: se a Global Position no eixo Y for maior que 150, a Global Position no eixo Y recebe 150. Se a Global Position no eixo Y for igual a 150, o GameControl.GameOver recebe Game Over. Isso aqui é o que eu tinha feito para trocar, para aparecer o Game Over por cima da tela. Mas no lugar de printar o Game Over, nós podemos chamar a cena Game Over, adicionando o seguinte código ali onde está GameControl.GameOver recebe Game Over. A gente apaga isso e adiciona o seguinte código: getTree, abre parênteses, ponto, change scene to file, abre parênteses, e aí a gente passa o endereço da nossa cena Game Over, que nós já criamos. Também temos que adicionar ela dentro do nosso elif, e lá no script inimigo, vamos adicionar o mesmo código: getTree, change scene e passando Game Over. E agora já dá Game Over tanto se o inimigo passar da tela, quanto se ele colidir com o nosso player. E as mecânicas do jogo estão basicamente prontas. Vamos dar uma testada e ver como tá. Bom, agora que as mecânicas estão prontas, vamos fazer os sprites. Bom, para o nosso player, eu vou fazer um sprite de 32 por 32 mesmo. Eu tentei criar aqui uma navinha com a logo do Half-Life, a letra grega lambda e pá. Eu tentei usar as cores mais ou menos da HV Suite, a armadura lá que o Gordon Freeman usa no jogo. E isso foi o melhor que eu consegui. Bom, além disso, eu também fiz o sprite do tiro. Eu tentei fazer o sprite do tiro parecer aqueles tiros de plasma lá que os inimigos do Halo usam, mas sei lá, mano, ficou parecendo mais uma meleca. Eu tentei dar uma melhorada, mas isso aqui foi o melhor que eu consegui. Para o inimigo, eu queria fazer tipo uma nave que parecesse ter um rosto, mas que fosse uma nave. Mas ficou só parecendo o personagem lá do Demon's Crash ou algum inimigo genérico de Shin Megami Tensei, sei lá. Pra não ficar estático, eu só criei um novo sprite e diminui o tamanho. Também fiz uma animação do inimigo explodindo. Eu devia ter feito a explosão separada,
parada pra poder usar no player também, mas eu fui burro e fiz o inimigo explodindo atrás. Pra resolver isso, o ideal seria fazer uma animação do player explodindo também, mas como eu tava com preguiça, eu usei a animação do inimigo explodindo mesmo e coloquei bem rápido, então só se for muito atento você vai notar que é o inimigo explodindo quando o player morre. Com os sprites prontos, eu só criei um novo sprite frame para cada animated sprite, criei animações de idle para quando estiver parado, movimento para quando estiver se movimentando e die para quando morrer. Pro inimigo, eu fiz o mesmo com animações de morte e de idle, porque o inimigo tá sempre em movimento, então o idle dele já vai ser animado. Eu devia ter chamado de outro nome, né? Acho que idle pode ter ficado confuso. Ah, agora vai assim mesmo. E agora já podemos fazer o som. Para o som, eu peguei uma música e os sound effects em um site muito bom que eu sempre uso, que é o Open Game Art, o mesmo que eu recomendei no outro vídeo. Para adicionar no jogo, eu só criei um nó do tipo Audio Stream Player, renomeei para Music, configurei o volume aqui, coloquei menos 12, porque estava meio alta a música que eu escolhi. Eu marquei aqui Autoplay e um detalhe aqui, se a música não tocar de novo quando acabar, é só você dar 2 cliques aqui no áudio da música e nessa janela aqui deixar marcado repetir ou loop se a sua Godot estiver em inglês. Depois clica em reimportar. Isso vai fazer a sua música ficar em loop. Agora é só arrastar o áudio para o seu Audio Stream Player e pronto, já temos uma música de fundo. Agora só precisamos pôr os Sound Effects. No nosso player, vamos adicionar 2 Audio Stream Players, um para quando ele atirar e um para quando ele morrer. Dessa vez, só precisamos colocar os áudios aqui, porque só precisa ser executado uma única vez quando ele for chamado. No inimigo, vamos só criar um Audio Stream Player para o som de morte e, na tela de Game Over, um para quando ela for chamada. Agora só precisamos chamar os Sound Effects nos nossos scripts. No script do player, nós vamos arrastar o Player Die e o Player Shoot para dentro de variáveis, uma para cada. Então, dentro da função atira, vamos dar um play na animação Player Shoot. Na função animorre, que foi uma funçãozinha que eu criei aqui para deixar mais organizado, eu dei um play na animação Player Die. Já no script do nosso inimigo, eu também joguei uma animação dele de morrer para dentro de uma variável. Nesse caso, animação inimigo. Depois, no if, onde detecta se o tiro atingiu o inimigo, nós vamos dar um play na animação inimigo. Para dar tempo de rodar as animações, tanto no script do player quanto do inimigo, nós precisamos dar um await, o nome da variável, ponto, animation, underline, finished, para ele ficar esperando até a animação terminar. Ah, quase esqueci de falar, mas eu também criei uma animaçãozinha pro tiro, jogando esses 2 sprites dentro de um idle. E também chamei ele no script do tiro para dentro de uma variável e dei play nele. E bom, acho que já tá tudo pronto. Então vamos para a melhor parte. Vamos testar como o jogo ficou. Pessoal, tô gravando isso aqui no outro dia, então minha voz pode estar meio diferente, mas é isso aí, vamos lá testar o joguinho. Ó, dá pra mexer aqui, ó. Tirar no quadrado, no X do controle de Xbox. Jogando aqui no 8-bit Duo. Ai, ai. Perdi. Aí ficou daorinha até. Mexi no fundo depois, então. Ai, vou morrer. Ó, se morrer, ó. Game over. Quantidade de pontos. Se eu deixar eles passarem, ó, dá game over. E se eles me atingirem, vem. Se eles me atingirem, me dá game over. O controle do mouse tá ficando na frente. Ó. Tá aí, ó. O joguinho pronto. Ó, a nave anda, ó. Do mexo ela vai balançando ali, ó. Os inimigos tem animaçãozinha. E é isso. Joguinho simples. Tipo Galaga. E é isso aí. Nossa, tô viciado aqui no meu próprio jogo. Então é isso. Bom, eu gostei bastante do resultado desse joguinho. Eu sinto que apesar de ser um tipo de jogo mais simples, foi bom fazer porque me fez melhorar minhas habilidades em desenvolvimento de games. E eu gostaria de dar continuidade nesse projeto. De repente, futuramente, colocar um boss com umas armas diferentes, mais fortes e tal. Aumentar a dificuldade também, porque eu sinto que ficou um pouco fácil o jogo. Ah, e colocar um menu que eu acabei esquecendo de fazer. Mas se você quiser fazer, é só criar uma cena igual nós fizemos com Game Over. Então, e aí, o que vocês acham? Continuo os vídeos do jeito que eu tô fazendo? Cada vídeo novo, um jogo novo? Ou vocês preferem que eu pegue um jogo e vá melhorando ele? Deixa eu saber a opinião de vocês aí nos comentários. Bom, espero que tenham gostado e agora clica nesse vídeo aqui.